banco de dados ele é o coração de todo o sistema. E é por isso que é muito importante conhecermos as boas práticas OutSystems relacionadas a banco de dados. Continua por aí que depois da vinheta vamos nos aprofundar nesse assunto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um Tech Lead na plataforma OutSystems. No vídeo de hoje vamos falar sobre as boas práticas OutSystems relacionadas ao tema banco de dados. Mas se você estiver começando agora no mundo da programação, você ainda deve estar se perguntando o que é um banco de dados. E não é isso como está aqui nessa imagem, não é isso que você imaginou. Um banco de dados, basicamente, é o lugar onde fica armazenado todos os dados recolhidos por um sistema de informação. Mas então eu estou aqui a falar dado, informação, qual a diferença efetiva entre um dado e uma informação? O dado por si só, ele não tem muito significado. Um dado pode ser, por exemplo, um número, 25, mas isso não me diz muita coisa. Quando eu associo esse dado a alguma coisa, por exemplo, o 25 é a idade de uma pessoa, então esse 25 já se torna uma informação para mim. Existem vários tipos de banco de dados. O que vamos falar aqui hoje é sobre o banco de dados relacional, que armazena os dados em forma de tabelas e colunas, e é justamente o relacionamento entre essas tabelas que nos dá a informação. Então, ok, já sei o que é um banco de dados, sei que é um lugar onde vai ficar armazenado os dados que são recolhidos pelo meu sistema, e a forma como eu estruturei esses dados e como eles se relacionam é que vai me dar a informação que eu preciso para o meu sistema. Como, por exemplo, um sistema de cadastro de pessoas. Vamos armazenar na nossa base de dados toda a informação que vamos precisar no nosso sistema referente àquela pessoa. Mas como é que eu sei, como é que eu posso construir um modelo de dados para o meu sistema? Como é que eu sei que tabelas e que colunas eu vou precisar criar para esse meu sistema? Esse assunto sobre banco de dados, modelagem de dados, esse é um assunto muito extenso, dado em uma cadeira completa dentro da universidade. Por isso, o que eu estou aqui a falar é de uma forma bastante resumida, mas eu vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo de alguns materiais que eu gosto bastante e que vocês depois podem estar a se aprofundar nesse assunto. Mas eu tenho aqui uma dica valiosa que eu utilizo no meu dia a dia quando eu estou criando um modelo de dados para novos aplicativos. O segredo está em prestar atenção na descrição do problema que queremos resolver através de um sistema de informação, através de um aplicativo. Então, a descrição desse problema é que vai nos dar palavras-chave que possivelmente vão se transformar em tabelas na nossa base de dados. Principalmente quando essas palavras vêm acompanhadas de criar, consultar, atualizar. Então, é a descrição do problema. Como o cliente, como alguém que está pedindo essa solução através do aplicativo, descreveu esse problema e como é que ele vai ser solucionado, é através de palavras-chave desse texto que vamos construir o nosso modelo de dados, principalmente. Só teoria não basta, então vamos para a prática, onde eu recebi esses dias uma mensagem do meu irmão solicitando um aplicativo para a loja dele, que é uma barbearia. E através dessa mensagem do meu irmão, vamos chegar à conclusão e destacar as palavras-chave para criar o nosso modelo de dados, para essa solução. Então, pessoal, já estou aqui com o computador aberto e estou aqui com a frase do meu irmão da solicitação do aplicativo que ele estava pensando em criar para a sua barbearia. E analisando essa frase, vamos retirar palavras-chave para a construção do nosso modelo de dados que vai suportar essa solução, esse aplicativo. Então, bora lá ver a frase. Fala, mano. Olha, eu tava pensando aqui se tu poderia me ajudar a criar um aplicativo. Claro, sim. Seria um aplicativo onde o meu cliente, olha, cliente, isso já é uma palavra-chave, iria poder fazer login, ok, é uma ação do cliente. Essa palavra aqui também é importante. Vou aqui sublinhar também o cliente, que é uma palavra-chave. Fazer login e consultar. Olha, consultar alguma coisa. Se é preciso consultar, é preciso também que essa coisa esteja armazenada no nosso banco de dados, para que depois o nosso aplicativo possa consultar. Então, consultar o quê? Consultar todas as nossas lojas. Olha, lojas. Consultar junto de lojas. Aquilo que eu tive a falar para vocês.
Então vou sublinhar aqui também lojas. E ver o detalhe dessa loja, podendo consultar os serviços. Olha, mais uma vez aparece aqui consultar serviços. Então vou sublinhar aqui também serviços, que para mim é uma palavra-chave de cada uma. E também o horário, o contato, o e-mail, o telefone, que eu acredito que seja esse o contato, e um link para reserva no Busque, que é um sistema de reservas. Então ele quer que também tenha um link como um atributo. Já estou aqui a avançar para a linguagem do atributo, mas logo vocês vão perceber melhor. Então temos aqui também horário, é palavra-chave, mas o horário aqui nesse contexto está relacionado sempre ao horário das lojas, né? Pelo que eu estou aqui a perceber. O contato também das lojas e o link para a reserva no Busque da loja. Então, isso aqui são características da loja. A loja que é o elemento principal aqui. Então, trazendo... Depois eu vou responder aqui, né? Oi, mano, claro que sim. Então, bora lá experimentar se já conseguimos construir esse aplicativo. Então, eu vou separar aqui essas palavras-chave aqui no Paint. Eu vou abrir aqui o Paint do lado. E vou então aqui separar essas palavras-chave. Então, vou separar em caixinhas. Então, eu vou colocar aqui cliente. Isso para desenhar no mouse é terrível. Login, não vou precisar bem cadastrar, deixar guardada a informação do login. Login é mais uma ação que o cliente vai realizar. É uma palavra importante, mas em outros conceitos, que são as funcionalidades, né? Ele vai realizar uma ação de login. Não vou guardar a informação relacionada a isso, vou ter que ter a informação relacionada ao cliente. Depois aqui vem outra parte importante, né? Consultar lojas. Então, lojas é outra palavra-chave e eu vou separar aqui também nas caixinhas. Então, loja. Loja também está aqui. Deixa eu só fechar aqui. Ok. Depois de loja, eu quero consultar os serviços de cada loja. Então, vou adicionar aqui também mais uma caixinha, que é a caixinha dos serviços oferecidos pelas lojas, né? Pelas barbearias. Então, colocar aqui serviços. Depois, o que é que temos mais aqui de palavra-chave? E também, ou seja, os serviços de cada uma das lojas e também o horário, o contato e o link para a reserva no Busque. Eu nem sei se isso se pronuncia assim, Busque, mas eu vou chamar assim dessa forma. Mas aqui na minha visão, o horário, o contato e o link estão relacionados a lojas. Então, não são um bloco de informação, são características da lógica, o que chamamos também de atributos. Então, eu vou fazer aqui um traço na loja e vou dizer que essa loja também aqui vai ter contato, né? Pode ser e-mail e telefone. Vou colocar esses dois contatos. Telefone. Tá muito bonita aqui essa minha letra. A outra característica também da loja é o horário. Horário. E o link. Né? Ele também quer que a loja tenha um link para a reserva no Busque. Ou é Busque? Não sei. E o link. Pronto. Então, com essas palavras-chave, eu consegui extrair aqui dessa informação quais eram as principais tabelas do meu modelo de dados, que será a tabela de cliente, a tabela loja e a tabela serviço. Eu consegui extrair daqui essa informação. E também as características da loja. Já consegui também extrair essa informação daqui. Algumas das características, que é o horário, o contato e o link. Depois de identificar essas tabelas, digamos assim, essas palavras-chave,
eu tenho que pensar também como é que essas tabelas se relacionam. Então, um cliente, ele acessa o login, né? Ele faz login na aplicação e vai começar a pesquisar as lojas. Até aqui nenhum relacionamento. Depois, as lojas têm serviços associados. Então, tem aqui um relacionamento entre loja e serviços. E qual é esse relacionamento? Então, na modelagem de banco de dados relacional, temos 3 tipos principais de modelos de relacionamento. Um para N, um para muitos e muitos para muitos. Como é que conseguimos responder qual tipo de relacionamento as tabelas que identificamos, né, as palavras-chave que identificamos, se relacionam? Fazendo a pergunta, para cada loja eu vou ter quantos serviços? Um ou vários? Vários, certo? Então, para cada loja eu vou ter vários serviços. E os serviços podem estar em uma loja apenas ou o mesmo serviço pode ser também atribuído a várias lojas. Vou dar um exemplo prático. O serviço corte de cabelo. O serviço corte de cabelo, ele pode estar tanto em uma loja, a loja do bairro Iputinga, por exemplo, quanto também na loja do bairro Boa Viagem. Então, o relacionamento entre lojas e serviços é de uma loja pode ter vários serviços e um serviço pode estar em várias lojas. Então, é um relacionamento que chamamos de muitos para muitos. Eu vou fazer aqui um traço ligando esses dois e esse tipo de relacionamento é representado dessa forma, N para N. Quando esse tipo de relacionamento surge, temos que criar uma nova tabela, vou aqui puxar um traço, onde essa tabela irá ligar a informação dessas outras duas anteriores, que seria aqui então loja, serviço. Então, com base na mensagem, criamos o nosso primeiro draft, digamos assim, o nosso primeiro esboço do que seria um modelo de dados para esse aplicativo, com base nas palavras-chave da descrição do problema que vamos resolver com esse aplicativo. Agora, vamos pegar nesse modelo que criamos aqui e levar para o Service Studio para criar as nossas tabelas dentro do OutSystems. Antes de eu começar e trazer esse contexto aqui para dentro do OutSystems, vocês já sabem, fortaleçam aí o canal, deixando seu like, se inscrevendo e compartilhando com quem vocês acham que faz sentido. Então vamos começar aqui com a tabela cliente, certo? O cliente aqui vai representar o utilizador que vai acessar o aplicativo e vai fazer login. Essa tabela cliente em específico, eu não vou precisar criar. Por quê? Porque o OutSystems ele já traz uma tabela que representa o utilizador da aplicação e eu vou usar essa tabela aqui como sendo o contexto do cliente. Ela vai resolver aqui o meu problema, porque eu não tenho especificações que esse cliente precise ter uma informação específica. Então, a tabela user do OutSystems já vai resolver aqui a minha questão, que é a identificação desse cliente quando ele tiver feito o login no aplicativo. Então, essa tabela cliente eu não vou precisar criar, porque eu vou reaproveitar a tabela user da OutSystems. Essa tabela user da OutSystems está aqui no System e é a tabela user. Então, eu vou reaproveitar porque ela já tem aqui características suficientes para esse nosso problema, para esse nosso aplicativo. Para nos auxiliar, o OutSystems também tem aqui uma coisa interessante, que são os diagramas das entidades, que vai tornar mais fácil e visual o nosso modelo que estamos aqui construindo. Então, deixa eu clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir aqui o nosso diagrama. Eu vou arrastar para cá já a tabela user. Então, esse user vai representar o cliente. Então, esse já resolvi, esse problema. Qual é a próxima tabela que temos aqui listado? A loja. Então, para criar a tabela loja no OutSystems, eu vou vir aqui na aba Data, vou vir aqui em Database, que é o nosso banco de dados, né? E vou clicar com direito e adicionar entidade. Entidade, tabela, isso tudo são sinônimos. Então, adicionar entidade, que aqui também representa uma tabela. Então, adicionar. Como é que vai se chamar essa minha tabela? Seguindo os padrões, vou colocar aqui a nomenclatura em inglês, vai chamar Store. Store.
loja, né, em inglês. Depois de criar essa tabela, vamos para as características dessa tabela, né? Então, quais são as características que vai ter a loja? O que é que foi pedido pelo cliente? Quais são as características que é relevante aqui para a loja? Então, o cliente falou em horário, né? Então, vou colocar aqui schedule, horário. Vou colocar como um texto simples. Vamos armazenar o horário de forma de texto corrido, o mais simples possível aqui para essa aplicação. E dentro do atributo eu tenho aqui várias propriedades que eu tenho que adequar a esse meu atributo. Nós vamos voltar aqui ainda nas boas práticas. Então eu vou colocar esse schedule aqui com um tamanho de 250. Acredito que seja suficiente. Existia nos requisitos outras características para a loja, né? Que era, deixa eu aqui relembrar, bora lá voltar para o nosso desenho. O contato era outra característica importante que deveria ser exibida para o usuário da loja. Então, eu vou adicionar aqui o phone number, número do telefone. Vou adicionar aqui também e-mail da loja, já serve também como contato. No caso de ser diferente, o phone number do WhatsApp, eu vou cadastrar aqui também um WhatsApp number. Pode ser que seja diferente, né? E vou alterar aqui o tipo para que seja também o tipo adequado, que então vai ser também phone number. Quais mais características é que a loja precisa ter? Mesmo que algumas coisas não tenham sido ditas pelo cliente, é também nossa função como programador, como desenvolvedor de soluções, pensar quais características faz sentido para aquela aplicação, quais características faz sentido para aquele objeto que estamos a criar aqui. Então, uma loja faz todo sentido que uma loja também tenha um endereço, por exemplo. Então, eu vou adicionar aqui a essa loja mais alguns atributos que vai representar o endereço dessa loja. Então, por exemplo, street, que é a rua, né, da loja. Vou colocar aqui uma quantidade de caracteres razoável para armazenar essa informação da rua. Vou adicionar aqui também o number, o número da casa, o número da loja. Não vou adicionar aqui como tipo inteiro, como ele representou aqui, porque muitas vezes o número que representa o local físico da loja pode ser 15B, 12A. Então, eu sei que isso às vezes acontece, então eu vou alterar aqui o tipo de dado para texto. 50 parece ser suficiente também para esse atributo. O que mais são características das lojas? Então, rua, número, vou colocar aqui cidade, por exemplo, CEP, que é o código postal. Cidade, esse aqui ficou em português, né? Tem que ser city. Posso adicionar aqui também o estado. E olhando aqui para o nosso draft, ainda nos falta o link para o Busc, né? Que foi também uma solicitação do cliente, uma coisa muito importante que temos aqui no nosso modelo de dados. Então, vou adicionar mais um atributo, que será o link Busc. Ok? Vou aumentar também aqui a quantidade de caracteres. E já tenho aqui estruturado a nossa tabela loja e todas as características necessárias para essa nossa primeira versão desse nosso aplicativo. Qual era então a outra tabela que temos aqui? A tabela de serviços. Então, vou adicionar aqui, clicar com direito, adicionar também mais uma entidade, uma tabela de service. E o serviço? No princípio vai ter só o nome do serviço. Pode ter uma descrição também, o nome, deixa eu colocar aqui em inglês. Né? Pode ter aqui também a descrição do serviço, então description. E para já é suficiente. Depois, vamos para aquela questão que estávamos a falar também, que é o relacionamento entre a loja e o serviço, que dá origem a uma nova tabela que vai relacionar os dois. Como temos aqui no nosso diagrama, aqui o loja-serviço, que vai ser um relacionamento de muitos para muitos entre loja e serviço. Isso também vai ficar claro no decorrer que vamos avançando aqui com a implementação. Então, vamos criar aqui a nossa nova tabela e vamos introduzir aqui um conceito novo
de ligação entre as tabelas, né? Então, vou criar aqui a tabela Store Service, que vai relacionar essas duas, e vou criar aqui um atributo que eu vou chamar de Store ID, que é a referência para a minha tabela Store, né, que é a minha tabela loja. E vou criar aqui mais um atributo, mais uma característica que eu vou chamar de Service ID, que é então a identificação para a minha tabela serviço. Então, com essa nova tabela, eu consigo fazer a ligação entre quais lojas possuem quais serviços. Eu vou arrastar essas minhas tabelas para aqui para o nosso diagrama e vamos ver que o OutSystems aqui constrói para a gente também de uma forma visual esse diagrama do modelo de dados relacional. Então, justamente, ele traz aqui a ligação de muitos para essa tabela Store Service, e a tabela Store também tem aqui uma ligação com essa tabela. Então essa foi uma versão simples do modelo de dados que conseguimos chegar a partir daquele problema, e a partir desse modelo de dados agora podemos avançar para a construção dos ecrãs, né, das telas que vai abastecer a informação dessas tabelas, para que depois possamos ainda avançar mais um pouco e construir o aplicativo que o cliente vai consultar essas informações. Então, basicamente, na maioria dos sistemas, temos uma divisão entre o back-office, que é onde cadastramos a informação, abastecemos as informações que vai suportar o nosso sistema, e temos o que é chamado também de front-office, que é onde o utilizador final vai finalmente consumir aquela informação e interagir com o sistema. Então, o que vamos criar aqui agora para exemplificar e para abastecer esse modelo de dados é o que chamamos também de back-office. Então, deixa eu avançar aqui para a criação desses ecrãs, muito rapidamente. Então, aqui no interface, já sabemos o atalho do OutSystems, onde arrastamos as nossas tabelas e ele já cria para nós o ecrã de listagem e o ecrã de detalhe. Então, vou arrastar aqui, vou começar pelas lojas. Então, vou arrastar aqui uma vez, vou arrastar duas vezes. Então, ele já criou aqui duas telas para mim, para eu cadastrar e listar essas lojas. Depois, vou também criar a mesma coisa para os serviços. Vou arrastar duas vezes, ele também já deve criar para mim. E para o relacionamento dentro do ecrã do detalhe das lojas, o OutSystems também tem aqui um acelerador onde eu posso arrastar essa tabela de relacionamento. Vou arrastar aqui para baixo. E depois de soltar, o OutSystems cria já aqui para mim uma estrutura onde, através de um pop-up, eu vou poder associar serviços a essa minha loja que eu estou no detalhe. Então, o OutSystems já fez tudo isso automático para mim. Eu só criei o modelo de dados, depois arrastei lá várias vezes o nosso modelo de dados, e para a nossa entidade de relacionamento entre loja e serviços, eu arrastei aqui para o ecrã de detalhe e ele já criou aqui para mim uma estrutura através de pop-up, e que eu vou poder associar vários serviços a uma loja em específico. Bora ver na prática como é que vai ficar funcionando esse nosso sistema? Vou publicar aqui e já vamos ver. Ok, já está disponível o nosso sistema. Vou abrir aqui no navegador. Muito bonito essa logo da Kaizen. Vou fazer aqui login com o meu utilizador, que aqui no caso, simulando o aplicativo que foi solicitado aqui pelo meu irmão, seria o cliente a fazer esse login no aplicativo. Não, nesse caso aqui estamos no back-office ainda, no cadastramento. Não seria o cliente ainda. Essa parte é aquilo que eu expliquei, o back-office, onde iríamos estar a alimentar os dados da aplicação, né? Ou seja, nesse caso aqui seria o administrador do sistema, que iria cadastrar cada uma das novas lojas que a Kaizen fosse abrindo aí no Brasil todo. Então, já temos aqui criado a nossa aplicação com a lista das lojas, a lista dos serviços, a possibilidade de cadastrar uma nova loja. Eu vou fazer aqui o cadastro para experimentarmos um pouco. Onde o horário, vou colocar aqui de segunda. Vamos lá começar a preencher a informação de cada uma das lojas, né? De segunda a sexta, das 9 às 19.
Esse vai ser o nosso horário. O phone number pode ser 968 645 9. Pronto. O número é assim, por exemplo. Depois o e-mail, kaizen@gmail.com. O número do WhatsApp é o mesmo, vou colar aqui embaixo. A rua São Mateus. O número 700, por exemplo. Na cidade do Recife, o CEP. Vou colocar aqui um CEP do Recife. No estado de Pernambuco. O link para a aplicação do Busque, que é a aplicação de reserva, vou aqui buscar e já vou colar aqui. Ok, vou salvar. E a loja, olha, tem aqui um pequeno bug na nossa aplicação, que é a loja segunda a sexta, das 9, foi criada com sucesso. Ele considerou esse como um atributo principal para mostrar aqui no feedback, porque foi o primeiro atributo que adicionamos, né? Se calhar deveríamos ter adicionado um nome de identificação para cada uma das lojas. Mas isso podemos voltar sempre no nosso modelo de dados e estar fazendo esse ajuste. Vou fazer esse ajuste aqui porque isso é quase ao vivo. Aqui não tem muita edição não, também não. Então bora lá voltar para o Service Studio e fazer esse ajuste muito rápido. Então voltando aqui para o Service Studio, vou lá voltar no meu modelo de dados e a loja, eu vou querer aqui um nome para cada uma das lojas. Então eu vou chamar aqui o atributo name, vou dar aqui um tamanho razoável. Vou puxar ele aqui para cima, que vai ser meu atributo principal. Dentro do meu ecrã de detalhe, eu não quero mais mostrar aquela mensagem. Quando guardar, posso vir aqui e alterar. E eu quero que ele use, na verdade, o name aqui. Quando eu gravar, ele vai usar o name como um atributo principal. Eu também preciso adicionar aqui no meu formulário esse novo atributo que eu adicionei. Posso fazer isso rapidamente aqui no OutSystems dessa forma, clicando no atributo e arrastando. Também quero que ele seja o primeiro atributo a ser exibido. Arrastei ali para cima. Vou voltar no interface. Vou voltar para a minha lista de lojas. Quero também esse atributo que seja aqui exibido na minha lista. E ele vai ser também o primeiro. Também da mesma forma como eu fiz no formulário, consigo fazer também essa aceleração aqui na lista. Desculpa pela velocidade. Não era tema, não estávamos prevendo esse bug, digamos assim. Bora lá para a aplicação e ver como é que ficou essa alteração do nome. Então terminamos aqui de publicar, bora lá voltar para a aplicação. Já tem aqui a coluna nome, mas ainda não tem valor. Eu vou chamar essa de Kaizen Iputinga. Vou guardar. Ok, agora ficou melhor. Já chama aqui de História Kaizen Iputinga guardada com sucesso, ou atualizada com sucesso. E vamos então, e aqui a nossa parte então do cadastro das lojas está funcionando perfeitamente. Conseguimos aqui validar isso. Bora lá para o cadastro dos serviços então. Então vou cadastrar aqui um novo serviço. Vou chamar de corte degradê. Corte degradê é um serviço. Corte, descrição vai ser corte em estilo degradê. Vou cadastrar mais um serviço, por exemplo, limpeza de pele, também é um serviço lá da Kaizen. Esse vídeo é um oferecimento da Kaizen, o patrocínio tá ficando forte. Então, a descrição, limpeza de pele, limpeza completa de pele. Descrição, pode ser, por exemplo. Então, cadastrei aqui dois serviços. Voltando lá para a minha loja, para o cadastro das minhas lojas, eu posso acessar aqui o detalhe dessa loja que eu criei, a Kaizen Iputinga, e adicionar aqui novos serviços. Vou clicar aqui, ele vai abrir o pop-up e vai me permitir aqui associar serviços à loja. Então, eu vou associar aqui corte degradê, vou salvar. Então, essa minha loja tem o corte degradê. Qualquer outra loja que eu possa cadastrar, eu vou sempre conseguir reutilizar a informação que foi cadastrada naquela nossa base de dados, naquela nossa tabela dos serviços. Por isso é tão importante esse pensamento e o que chamamos de normalização no conceito de modelagem de banco de dados. Esse assunto é muito extenso e temos muito que aprender ainda sobre isso. Por isso não esqueçam que eu vou deixar aí o link para que vocês entendam melhor sobre esse assunto da modelagem de dados.
Mas já conseguimos aqui ficar com uma percepção e com uma dica muito valiosa que eu levo no dia a dia, que é extrair a partir da descrição do problema, a partir do conceito do aplicativo que vai ser desenvolvido, tirar daí as palavras-chave para a construção do nosso modelo de dados. A partir desse back-office pronto da Kaizen, teremos informação e modelo de dados suficiente para depois construir o próximo aplicativo, né? Que seria o aplicativo que seria acessado pelo cliente e que o cliente iria consultar as lojas existentes e o horário, toda a informação referente a essa loja. Se você quer ver o aplicativo completo, então deixa aí um like e deixa aí um comentário. App completo Kaizen Barbearia. Depois desse contexto da Kaizen Barbearia e do que é um banco de dados e como é que se cria um modelo de dados a partir do zero, a partir de um problema de um aplicativo, vamos então olhar aqui para as boas práticas OutSystems, para a lista de boas práticas relacionadas a esse tema. Então a nossa primeira boa prática OutSystems é evitar tabelas gigantes com muitos atributos. 400 atributos não é uma boa quantidade. Então eles deixam aqui essa brincadeira aqui ainda. O que isso significa na prática? Deixa eu voltar aqui para o nosso modelo de dados. Adicionamos aqui vários atributos à nossa tabela Store, mas ela tem uma quantidade razoável de atributos. Não podemos criar um modelo de dados onde uma só tabela tem centenas de atributos. Isso não é uma boa prática e torna o sistema mais difícil de gerir e de dar manutenção. Porque imagina, se eu, ao invés de criar esse modelo de dados onde temos os serviços e a tabela de relacionamento entre loja e serviço, imagine que eu pensasse de uma outra forma e criasse aqui dentro da tabela loja vários atributos como serviço 1, serviço 2, serviço 3, serviço 4 e dentro dessa tabela loja fosse cadastrando nesses atributos os vários serviços. Não fazia muito sentido, nem é uma boa prática. Então, deixa eu excluir aqui esses atributos que adicionamos. Então a nossa primeira boa prática é não crie uma tabela gigante que tem lá todos os atributos possíveis. Pense um pouco sobre o modelo de dados e a modelagem que você está fazendo, a normalização dessas tabelas e chegue num resultado que seja interessante e que esteja dentro das boas práticas. O segundo item da boa prática: cada atributo deverá ter o tipo e o tamanho adequado. Quando estamos construindo aqui os nossos atributos, cada um desses atributos precisa ter o tamanho adequado à informação que vai ser armazenada dentro desse atributo, como por exemplo, o nome da loja. O nome da loja não vai ser algo muito grande, mas eu tenho que deixar aqui um atributo preparado para que receba aqui até 150 caracteres. É um tamanho razoável. Aqui a coluna do horário. 250 caracteres. É um tamanho, claro, você vai ter mais tempo para pensar exatamente quantos caracteres pode ser. Eu aqui não fiz esse pensamento ainda, mas com calma tem que ser visto cada um dos atributos e qual é o tamanho adequado e qual é o tipo de dado adequado. Então, para os horários eu vou guardar em forma de texto e vou colocar aqui um tamanho 250, também me parece a início um valor razoável. Depois, número de telefone. Número de telefone, eu coloquei o tipo de dado, phone number. Então, já escolhi o tipo adequado ao número de telefone. Eu não poderia escolher aqui, por exemplo, um inteiro. O inteiro não seria uma boa escolha, porque imagina que dentro do número de telemóvel queremos guardar também o código de cada país. Então, o código tem ali um mais na frente e também, às vezes, queremos cadastrar com traço, então o inteiro não é bom para o número do telefone. Terceira boa prática: verificar as regras de delete. O que é isso, regras de delete? Quando criamos um atributo que é uma chave estrangeira para uma outra tabela, temos aqui uma propriedade que é o delete rule, a regra de delete. O que significa essa regra de delete? Essa nossa tabela Store Service, como explicamos, está fazendo referência à tabela loja, né? A tabela Store e também a tabela Service. Se eu excluir o registro que eu tenho nessa minha tabela loja, o que deve acontecer
com essa minha tabela Store Service, já que ela tem um identificador, ela tem uma ligação, um relacionamento com essa tabela Store. E é aqui que escolhemos o que é que acontece quando a Store é excluída. Eu vou proteger essa informação, ou seja, eu vou gerar um erro na minha base de dados a dizer que a loja não pode ser excluída porque eu estou usando o identificador dela dentro do meu Store Service, da minha ligação da loja com o serviço. E temos aqui outras opções, que é Delete, que nesse caso do Delete, quando eu excluir a minha loja, eu vou excluir também esse relacionamento de loja com serviço. Faz sentido aqui também, pode fazer sentido. Ou o Ignore, que é, eu vou excluir a minha loja, o que é que eu vou fazer com esse registro que está na Store Service? Posso querer ignorar, né? Ele não acontece nada, ele fica lá, fica sem referência, né? Porque aquela chave que ele tinha guardado, ele já não vai mais encontrar a referência. Mas ele também não vai ser excluído, vai ficar lá essa referência. Então, vê o que faz sentido para o teu modelo de dados com relação ao Delete Rule também é uma boa prática OutSystems. Nesse caso aqui eu vou colocar Delete tanto para a referência do Store quanto para a referência do Service. Então, sempre que eu excluir um serviço, todos os relacionamentos vão ser excluídos. Quando eu excluir uma loja, todos os relacionamentos também daquela loja com os serviços vai ser excluídos. Para mim isso é o que faz sentido nesse meu modelo, mas cada modelo deve ser analisado à parte. Depois, como quarto item de boa prática OutSystems relacionado à base de dados, verificar a propriedade obrigatória de cada atributo. Então vou usar aqui o exemplo da tabela Service, serviço, né? Para exemplificar essa boa prática. Então, quando cadastramos os atributos dessa tabela, podemos dizer qual atributo é obrigatório. O nome, nesse caso, seria obrigatório para o serviço. Faz sentido eu ter um serviço sem um nome? Não, todo serviço tem que ter um nome, não é? Então, esse atributo deveria ser obrigatório. Então, no momento da criação, eu tenho aqui uma propriedade que é isMandatory, que é obrigatório em inglês. E eu tenho que vir aqui, se fizer sentido para esse atributo, eu tenho que dizer que sim, ele é obrigatório. Isso vai gerar uma série de acelerações que a ferramenta faz quando especificamos que esse atributo é obrigatório. Por isso, mais uma boa prática. E por último, e também muito importante, para que o nosso sistema que estamos a construir também seja facilmente entendido e interpretado por pessoas da nossa equipe, por pessoas que também vá trabalhar nesse sistema, é adicionar descrição às entidades e aos atributos dessa entidade. Então pode ser uma descrição muito simples. Eu posso vir aqui no Store e adicionar aqui a informação que eu já preparei. Vou expandir aqui para darmos uma olhada. Então, adicionei aqui a descrição. Entidade que irá armazenar a informação de cada barbearia. Então, essa é uma informação que já dá aqui algum contexto a essa tabela. E é muito importante em termos de documentação e em termos de boas práticas OutSystems. A mesma coisa eu posso fazer aqui também para os atributos. Então, o atributo aqui do horário, eu posso vir aqui na descrição e também aqui adicionar o horário de abertura da barbearia em texto descritivo. Então, essa é mais uma descrição aqui para o meu atributo, onde a pessoa que depois esteja a trabalhar nesse sistema vai perceber melhor qual informação que está a ser armazenada aqui nessa coluna, nesse atributo Scheduling. Por esse vídeo é isso, pessoal, para também não ficar muito longo. Ainda tem muito conteúdo, muito assunto sobre banco de dados, modelagem de dados, que podemos estar vindo a explorar nos vídeos aqui do OutSystems. E para além do OutSystems, o próprio assunto banco de dados é um mundo à parte, com bastante conteúdo para ser estudado e explorado. Existe uma profissão específica, né, de especialistas em banco de dados, que são os DBAs, né, os Database Administrator. Então, o assunto banco de dados é um assunto extensivo. Tentei aqui resumir ao máximo para o nosso contexto OutSystems e também para depois vir trazendo aqui as boas práticas OutSystems relacionadas a esse assunto. No próximo vídeo, eu já deixei aqui uma mensagem que no próximo vídeo vamos ver
A criação de atributos padrão para cada uma das tabelas, atributos que garantem a rastreabilidade da informação, quando é que ela foi alterada, quando é que foi criado, por quem foi alterado. Então, esses são atributos também padrão, que devem constar em todas as tabelas, para que possamos fazer essa rastreabilidade de quem alterou e de quando alterou aquela informação. Então, ficamos por aqui com as boas práticas OutSystems relacionadas à base de dados. Um grande abraço. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.